Solenidade da Santíssima Trindade, Ano C, liturgia de 12 de junho de 2022, com tema Chamados a testemunhar Deus Amor, Deus Família e Deus Comunidade. Na primeira leitura do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 31. Eis o que diz a sabedoria de Deus. Mesmo antes dos abismos, das fontes das águas, das montanhas e as colinas, da terra e os campos, dos céus e dos abismos, das profundezas e das alturas, Deus já havia estabelecido a sabedoria. Irmãos e irmãs, a sabedoria que vem de Deus é um dos grandiosos dons do Espírito Santo dados aos servos e servas do Senhor. A sabedoria de Deus nos faz missionários e nos faz missionárias. E nos envia para enfrentar a sabedoria do mundo que é desprovida do amor. A sabedoria nos concede os dons da paciência, os dons da reflexão, os dons do conselho, do equilíbrio nas decisões. A sabedoria procede de Deus. Quando agimos com sabedoria divina, nos tornamos lugar da revelação do amor e do poder de Deus. A sabedoria é derramada sobre os filhos de Deus para resgatar a humanidade das garras do saber que condena, destrói e mata. A sabedoria de Deus, confiada ao homem, para que possa cuidar da criação. Somos escolhidos no meio de nossos irmãos e irmãs para agir com a sabedoria de Deus e cuidar de toda a criação. A exploração e a violência, a ganância e o ódio são negação da sabedoria de Deus. Na segunda leitura de Romanos, capítulo 5, versículo de 1 a 5, tendo sido justificado pela fé, estamos em paz com Deus. Devemos gloriarmos-nos nas nossas tribulações, pois a tribulação produz a constância. A constância traz a virtude sólida. A virtude sólida nos dá esperança, e a esperança não engana. Queridos irmãos e irmãs, Paulo revela que o Evangelho é a força que une e que salva todo aquele que crê. Revela ainda que o Evangelho não faz distinção entre o judeu, o grego ou o romano, e que somos justificados pela vivência da fé. A fé é crer. Crer é fazer a vontade do Pai. Só poderemos cumprir a vontade do Pai se a nossa fé for capaz de trabalhar os dons da unidade. E só poderemos cumprir a vontade do Pai se a nossa fé for capaz de contribuir para que não haja discriminação. Só poderemos cumprir a vontade do Pai se a nossa fé for capaz de ajudar a afastar as práticas da separação entre povos, entre classes e mesmo entre as manifestações e vivência de fé das variadas religiões. Só poderemos cumprir a vontade do Pai se a nossa prática da justiça for capaz de revelar a fidelidade de Deus que é justo e que dá vida para que as injustiças sejam banidas das relações humanas. Só poderemos cumprir a vontade do Pai e só poderemos ser justificados se formos justos. Desta forma, somos chamados a revelar o Deus que acolhe e que senta à mesa para partilhar o pão com seus filhos, pois Deus é paz, é esperança e é amor. E agindo desta forma que cumpriremos a vontade do Pai. No Evangelho de João, capítulo 16, de 12 a 15, tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará à verdade plena. Irmãos e irmãs, em toda missa que celebramos, nós renovamos a festa da Santíssima Trindade,
ao iniciar a celebração, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No contexto da última ceia, Jesus constitui a comunidade do amor e do serviço e apresenta o mandamento fundamental de servir e de dar a vida pelo irmão. Jesus revela ainda que a missão da comunidade no mundo é de ser testemunha da ressurreição e da comunhão partilha com a ajuda do Espírito Santo. Jesus revela que o caminho do testemunho nos levará a enfrentar a religião do templo e a enfrentar os poderes que geram a morte e que muitas vezes seremos colocados diante da cruz. Mas Jesus revela também que não estaremos sós, pois o Espírito Santo será a nossa força e a nossa defesa, e não nos abandonará, e nem nos deixará fraquejar na missão. Muitas vezes, não compreendemos direito o que fazer ou que decisão tomar, e é nesta hora que o Espírito da Verdade falará em nós e nos ajudará a interpretar o caminho a fazer e que decisão deve ser tomada. O Espírito Santo vai nos ensinar a entender a graça derramada e nos ajudará a entender que a cruz e a ressurreição será consequência da missão assumida. A grande missão do Espírito Santo de Deus é realizar a comunhão entre Jesus e os discípulos em marcha pela história. Nós somos convidados a contemplar a revelação de Deus, que é amor, que se faz família, que se faz comunidade e que nos conduz ao mistério do amor. Deus, que é Criador, nos revela sua infinita bondade e seu eterno amor ao derramar sobre a humanidade seus dons de sabedoria. O amor a Deus nos dá a graça de participar de sua comunhão de forma gratuita. O amor de Deus Pai se faz doação na entrega de Jesus e nos fortalece através do Espírito Santo. A Trindade Santa está presente em cada momento da nossa vida. A família é a melhor representação da Trindade Santa. Na família está a Trindade, o Pai, a Mãe e os filhos, a refazer a Trindade dentro de nossas casas e dentro da nossa vida. Nossa missão é de revelar o agir da Trindade Santa no nosso dia a dia e no dia a dia das pessoas. Somos o lugar do agir do Espírito Santo e por isso somos chamados a assumir a missão da defesa da vida, principalmente onde a vida seja mais negada. Chamados a assumir a defesa da comunidade e a defesa da família. A igreja é o lugar do agir de Deus e nós somos chamados a fortalecer a vida de Deus na vivência comunitária. Que a graça, o amor e a paz de Deus estejam com todos. Amém.